Dia, a paz do Senhor seja contigo, tua família. Hoje nós estamos aqui para seguir o estudo, o devocional. Meditaremos capítulos 17 e 18, o Evangelho de Jesus segundo João. Então já pega aí sua Bíblia, se conecta conosco. Mensagens preciosas, né? Sábios entendimentos a gente tem tido aqui todos os dias, né? Cada dia vem aqui uma das mulheres direcionadas, conduzidas nessa missão, e o quanto a gente aprende, né? Ontem Elisete e Regina estiveram aqui, que mensagem poderosa. Então, no capítulo 16, ontem, elas meditaram referente à unção, a vinda do Espírito Santo, e é bem válido, quando Jesus diz: quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Mas não falará por si mesmo, mas falará tudo o que escuta e vos dará a conhecer os eventos futuros. Então, o Espírito Santo é luz, Ele nos conduz, nos guia. Então, que tenhamos, essa unção do Espírito Santo em nossa vida, de revelação, de capacitação. Oi, Biba. Bom dia, amada. Eu já compartilhei essa mensagem para mais pessoas estar aqui conosco. Também te peço que compartilhe. Conseguiu acesso, Biba? Deu certo. Oi, vamos ver. Aí, bom dia. Paz do Senhor, linda. Tudo bem, tudo na paz, graças a Deus. Que bom estarmos aqui para tomar essa abundante poção e compartilhar mesmo aqui, né? Muito Que muitas bem. vidas sejam É um abençoadas. privilégio, né? É um privilégio. Muitos estão com sede e nós sempre queremos saciar essa sede, né? Glória a Deus, por nos capacitar e nos dar essa fome e sede de realmente estar na presença dele. Glória a Deus por isso. Você Então, consegue, amada? sim. Pai querido e amado, nós te amamos, Paizinho, te agradecemos por mais essa oportunidade. Nós queremos aprender cada vez mais de ti, queremos ser vasos de honra teu, Senhor. Nós queremos consagrar esse momento. Que tudo pare, Senhor, que a nossa mente se aquiete, que nós estejamos aqui 100% do nosso coração, do nosso entendimento. Nós te pedimos, Espírito Santo, venha e nos clareie, que a tua palavra seja muito tranquila para nós entendermos e que cada um que participe aqui, Senhor, agora ou no futuro, esteja realmente conectado ao céu. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Amém. Capítulo 17 vai nos falar a respeito da oração intercessora de Jesus Cristo. Então, o capítulo anterior, ele fala realmente da unção, a do Espírito Santo e a aflição no mundo. Porém, ele diz: tenha ânimo. Então, o Senhor nos dá realmente essa mensagem. A Bíblia não esconde nada, de fato. Então, quando a gente medita, a gente toma porção de tudo. E ele diz para que nós tenhamos paz, apesar das aflições. Então, ele encerra o capítulo 16 falando isso. No mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E comigo vocês são vencedores. Então, essa é a mensagem que a gente guarda no nosso coração. E o capítulo 17 inicia, havendo Jesus falado essas coisas, alçou os olhos ao céu e disse: meu Pai, a hora chegou. Então, aqui, Sabia do propósito, uma grande aflição, Ele também sofreu grande aflição, perseguições, calúnia, difamação, perseguido, inveja, Afinal, por inveja entregaram ele, com medo de perderem esse poder. Ele diz: meu poder, o meu reino não é desse mundo. Então, assim, vai haver inúmeras aflições, mas a gente tem, estando com Jesus, ele vai nos capacitar, como ele diz: o Espírito de verdade vem sobre vocês. Vocês terão o que falar, não por vocês próprios, mas porque o Espírito Santo vai conduzir. Então, essa é a confiança da qual nós temos, E ele diz: glorifica a teu filho para que teu filho te glorifique, assim como
lhe destes autoridade sobre toda a carne para que dê vida eterna a todos os que lhe destes. Então, olha aqui, a autoridade de filho sobre tudo, né, sobre todas as demais criações. Então, a gente ativar a nossa identidade, a gente vai autoridade também, né? herdeiros com Jesus, né? Para quê? Para glorificar ao Pai. Isso a gente não deve nunca esquecer. Toda a criação é para glorificar o Criador. Isso. E ele segue aqui falando assim, e a vida eterna é isso, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. Essa é a vida eterna. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Aqui ele está reafirmando o que foi falado lá no capítulo 1, né? Que ele estava junto com o Pai na criação do mundo. No princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Então, é o próprio Deus, né? Aqui é a revelação manifestada realmente de quem é Jesus Cristo. Através de Jesus nos conectamos ao Pai e tomamos posse do Espírito Santo, né? O 3 em 1. Então, é essa conexão, né? Crer em Jesus Cristo para ter acesso ao Pai. E ele, como diz, eu sou, desde o princípio, né? Então, fonte realmente de toda a sabedoria, né? E ele diz, e eu concluí, a obra que me destes para fazer, eu a terminei, né? Cumpri o propósito, né, do qual. Então, nós também, quando Deus nos coloca, que ele nos glorifica, né, aqui, é com um propósito. Meu bebê que acordou. E ele fica assim, ele busca conhecer todo esse processo da criação, né? E eu mostrei para ele, bom dia, lindo, como que era, né, a corrida para acessar e fecundar. E ele diz, eu venci. Eu disse, você venceu. Aqui foi, né, Deus capacitou para que você realmente fosse aquele escolhido para fecundar e para desenvolver e nascer. E aí ele fala, e agora é o meu irmãozinho. Eu disse, Deus fez vencedor. Aí quando ele tá, né, quando ele viu esse processo, quando ele tá numa dificuldade, mãe, eu não sei. Eu disse, filho, tu conseguiu coisa mais difícil ainda, tu lembra? E tal. Aí ele já ele viu essa mensagem, que ele viu a imagem, né, daquela corridazinha para fecundar. E eu disse, você é vencedor. Então é assim nós já somos. Deus nos escolheu e ali a gente já venceu, né? Já temos a dádiva de vida. Então, é glorificar a Deus, porque é Ele que é o dono da vida. Às vezes a gente acorda meio para baixo, com muitos problemas, porque todos temos, né? Todos temos. Não adianta ter uma carinha linda, mas todo mundo tem, né? No mundo tereis aflições. E é muito legal esse seu posicionamento, assim, de acordar, falar, bom, tô com todo esse paranauê para resolver aqui, mas eu sou mais que vencedor, né? Eu já por estar aqui, como tem uma amiga que fala assim, quando ela fala bom dia, ela fala bom dia, graças a Deus estamos todos vivos. Já é uma vitória, né? Acordar vivo. Dádiva dada por Deus, né? Ele é o dono da vida. Então a gente tem que glorificar Ele mesmo, está certíssimo, né? A gente tem que realmente fazer isso. Então, e ele segue, né, nessa intercessão, no versículo 9 ele diz, eu intercedo por eles, não intercedo pelo mundo, mas pelos que tu me destes, porque são teus, e tudo que é meu é teu, e o que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou a ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o que tu me destes, para que seja um, assim como nós. Então, vê a importância de confessar o Senhor Jesus como nosso único, eterno e suficiente Salvador. Ele guarda, ele protege, ele é escudo e proteção para os que creem nele. É lindo isso, né? E ainda ele continua falando aqui. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles
não são do mundo, como eu também não sou. Nós estamos de passagem aqui, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. É o que a gente acabou de falar. Todos temos problemas. Nós estamos no mundo, nós convivemos com tudo que o mundo oferece. E o mundo oferece dor de cabeça também, né? Mas ele pede aqui que nos proteja do maligno. Eles não são deste mundo como eu também não sou. Consagra-os na verdade que é a tua palavra. Lembrando que a palavra do Senhor é viva, né? Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como um sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Nossa, gente, é muito linda, muito Glória profundo a isso. Deus. Aqui, esse capítulo inteiro são as palavras do próprio Senhor Jesus intercedendo pela minha vida, pela sua, pela vida dos discípulos, dos seguidores, daqueles que buscam realmente se purificar diante da palavra. Porque a palavra santifica. Santificação não quer dizer a perfeição, mas quer dizer algo consagrado, está separado para mim, está reservado para me servir, para me adorar, para buscar se assemelhar ao meu exemplo. Porque ele é o exemplo perfeito, a gente tem que estar com o olho nele, né? Então, aqui é essa intercessão dele, é uma oração do Senhor Jesus pela minha vida, pela sua, daqueles que realmente... Então, vale a pena meditar em cada versículo, né, Bíblia? Vamos concluir, meditar em cada palavra, porque é muito profundo, e deixar com que ela entre, acesse o nosso coração, que queime realmente e que fique lá eternamente, para que a gente possa lembrar em todas as circunstâncias. Pode seguir, Amar. Vamos lá, versículo 20 fala assim: não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, que a Laís acabou de falar, por nós atualmente, né? Por nós e por toda a nossa descendência. Porque os que virão, crerão, estão nesse pacote aqui, né? Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus fala muito sobre unidade aqui, ele bate muito nessa tecla, né? Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu está em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então, eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Maravilhoso. Pai Oh, justo, o mundo glória, não te glória. conhece, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. É demais, Glória a né? Deus. O amor. O amor é essa marca que ele une. É universal, é fraternal. E quando a gente sente esse amor de Deus, a gente vai dar o amor ao próximo. A gente vai ter. E como ele diz, Pai, onde eu esteja, que eles estejam também. E ele diz, a casa do meu pai tem muitas moradas. Nós sendo irmãos, né? A gente sabe que tem toda aquela... quando fala igual coração de mãe, igual casa de mãe, sempre cabe mais um, sempre tem. Então nós temos um lugar, né? A gente tem que construir esse lugar. Imagina a gente ali nas ruas celestiais, quem vai ser nossos vizinhos, nossa, quem a gente vai encontrar, né? Ele não teria o dito se assim não fosse. O próprio Jesus revela, eu não teria o dito para vocês se assim não fosse. Então, que a gente realmente se encontre nessa eternidade, que tenhamos ali vizinhos, né? Que tenhamos nas ruas celestiais. Eu jamais pensou em encontrar. Então, que Deus nos capacite para que a gente cumpra, assim como Ele diz, fazer essa boa obra e concluir o nosso propósito aqui, para que quando a gente chegue lá possa desfrutar. Eu quero, viu, Biba, encontrar, olha, a Biba mora nessa rua, várias aqui, ou tantas mulheres, eu quero ter assim, nossa, que prazer vai ser, olha, a Laís também mora nessa rua. Então, que o Espírito Santo nos conduza realmente para que a gente tenha essa... E está onde ele também está, né? Glorificado. Em Hebreus vai falar que nós receberemos um corpo glorificado. Palavra Meu de pai verdade. conheceu Jesus pouquinho antes dele falecer, né? E nos últimos dias ele perguntava, né? Como é que vai ser lá? E eu brincava com ele, vai, papai, arruma... Ele sabia que ele estava indo, né? Arruma uma nuvem bem fofa, bem gordinha lá, que caiba três, porque eu sempre falo com uma amiga minha que a gente vai sentar nas nuvens e olhar, que eu amo olhar o céu, né?
Então, nós três vamos bater um papo lá, e a gente falava muito sobre isso. E eu falava para ele que legal mesmo vai ser a gente andar lá, mas o melhor vai ser a gente sentar na mesa, a mesa com o pai, né? Isso vai ser tremendo, a gente olhar e reconhecer cada um dos nossos ali, vai ser maravilhoso. E as memórias, né? A gente vê lá em Apocalipse que tem o livro da vida, que é escrito no nosso nome, quando a gente confessa ele como único Senhor e Salvador, o livro das memórias e o livro das obras. Então, há essa percepção, a gente crer nessa palavra, né? Quando há muitas convicções, ninguém sabe. Mas, assim, uma dos nossos sentidos internos, como a Bíblia fala, é a imaginação, né? Então, usa essa fé que você tem, imagina, desfruta também. Diz, pode ser algo, estou fantasiando, estou viajando. É uma viagem. É esse mundo incrível, é a palavra de Deus, né, revelada, e que a gente, sim, possa crer, né? Assim como você crê, assim pode ser, assim será, a palavra nos diz. Então, conforme a unção de capacitação do Espírito Santo, você pode sim declarar, né, palavras de bênção, se alegrar, isso alegra tanto o nosso coração. Né? Imaginar que não foi o fim. A gente sabe que a morte aqui terrena, ela não é o fim, é o começo de uma nova fase. Né? E isso conforta demais o nosso coração, então não realmente reprima isso de usar a imaginação, de crer. Né? Quando a gente lê aqui, cada palavra que a gente está conectada no momento presente, flui, né? É estar na presença do Senhor. Essa oração também é um exemplo para a gente, né? Quando as pessoas falam, eu não sei orar, eu falo, pega a Bíblia, leia, declara a Bíblia, né? E essa é uma oração de Jesus, né? Que nos ensina também uma das maneiras de orar, né? Que orar é uma conversa, é uma conexão, né? Você não precisa, quando você está chegando para o teu pai, você pode falar com ele da maneira como você é, respeitosamente, né? Mas abrir o teu coração, da maneira que você fala com um amigo muito chegado, você fala com Deus, pai, sabe o que está me magoando? É tal coisa. Sabe o que eu gostaria? É que o Senhor me ensinasse como eu reagir em tal situação. É uma maneira mais simples do mundo, gente. Oração é simples. É com respeito. Intimidade. E a gente deve expor mesmo, né? E aqui o Senhor intercede poderosamente. Ele é nosso escudo, realmente. Ele busca nos proteger o tempo todo. Até no seu momento maior, assim, de aflição, ele lembra de nós. Tem prova de amor mais linda, né? E ele diz, Pai, eu desejo realmente que onde eu estiver, estejam comigo os que me destes nesse mundo. E quem são os que ele deu? Aqueles que creem nele. Aquele que o Espírito revela, né? Isso, que conduz para ele. E ele diz, para que contemple minha glória, a qual me destes, porque me amastes desde antes da fundação do mundo. Então, meu Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e eles conheceram que tu me enviastes. Então, olha aqui. Através do Filho nós conhecemos o Pai. Nós temos acesso. E aí você vai decidir, porque decisão é algo individual, é livre. Você vai decidir, né? Cada um aqui tem esse poder de escolha. E ele diz, teu nome lhes manifestei, e o manifestarei para que o amor com o qual me amastes esteja neles, e eu esteja neles. Então, por que que a gente crê? Pelo amor de Deus, por todo o sacrifício que foi enorme, pela gratidão, né? Por que que a gente serve? É por amor, é por gratidão. Então, essa marca é a maior no mundo, é o amor. Não tem algo que você possa dar, possa fazer por alguém. Né? Ele disse, tem uma coisa que você deve nesse mundo, seja um amor. Né? Porque o você amor já é amado. Transforma tudo, né? O amor cura, transforma, sara, une, né? O amor faz isso. É uma marca incrível, né? E agora a gente segue o capítulo 18, Jesus Cristo é traído e preso. Então, e como ele é referência em tudo, né? Assim também nós na nossa vida estamos sujeitos. E que grande aprendizado que é a gente manifestar o amor com quem nos trai, com quem nos machuca. É um mandamento, né? A gente fala, o amor aqui é um mandamento, não é sentimento. Você esperar sentir, não, o Senhor manda. Por que que ele manda? Porque ele já nos deu primeiro. Amai uns às outras
assim como eu os amei. Então, se eu já tenho amor, eu dou. E por que que o Senhor nos manda amar? Porque nós já temos, porque nós já somos, É como a né? posse, né? Então, é mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar uns aos outros. E é difícil, viu? É E é uma desafiador, prática, mas é com a né, unção do Laís? Espírito Santo que a gente consegue. É uma prática, porque a gente, Bastante. todo dia você exercita isso, né? É uma prática, porque não fácil, fácil só mil E a gente coisas, não assim. consegue por nós mesmos, porque o nosso orgulho, o nosso ego vai dizer, não, essa pessoa não merece isso. Eu orei 3 vezes, 3 anos, na verdade, para perdoar e para conseguir acessar de novo, olhar e tal. Por amor, né, ao meu esposo, ao meu filho, porque é uma pessoa ali do vínculo. E eu digo, eu não posso, pelo meu ego, abdicar disso, desse meu orgulho, e não permitir algum. Claro que, né, no momento de traição de coisas, foi no vínculo, porque as pessoas que vão nos trair são aquelas que estão à nossa mesa, que têm a intimidade, pessoas distantes que não vão nos ofender, não vão nos magoar. Então, muda um relacionamento, né? Mas aí você tem que confessar. E assim eu fiz, Senhor, não consigo sozinho, eu não estou conseguindo, me ajuda. Eu sei que o Senhor manda eu amar uns aos outros, independente, tenho que buscar compreender essa circunstância, né? Então, até porque também eu posso ter magoado alguém, se eu quero perdão de alguém, eu tenho que perdoar. Então, ambos, assim, a gente tem que olhar muito nesse sentido. E desafiador. Mas, assim, a unção do Espírito Santo, da capacitação, era algo que por mim mesma eu dizia, nunca vai acontecer, nunca vai. Mas eu orando a Deus e pedindo que Ele realmente amolecesse esse coração duro. E aí eu fui conseguindo, e tenho conseguido, e vou, mas é em oração constante. Eu digo, Senhor, Tu me conheces, Tu sabe o meu coração. É em verdade mesmo, eu exponho para o Senhor, me ajuda. Então, aí a gente vai conseguindo. E aqui, Jesus, o maior erro de Judas, ele não foi a traição, né? A gente sabe, ele não foi pelo dinheiro. Há muitos conflitos, assim, na teologia. Já é revelado que o dinheiro ele tinha na bolsa. Ele pegava, né? A Bíblia já revela, porque ele roubava o dinheiro da bolsa do ministério. Né? Ele tinha acesso ao dinheiro. Então, ele traiu ali porque foi para que se cumpra realmente a profecia, porque ele permitiu o acesso o inimigo, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele age através de pessoas. O espírito do maligno, ele age também através de pessoas. Se tem o mínimo de intenção, ele vai acessar. Qual era a intenção de Judas? Era o dinheiro? Era... Alguns teólogos falam que realmente ele quis acelerar o processo para que Jesus dominasse e tivesse o poder de Jerusalém. Ele acreditava nesse poder terreno. Não entendia que era o espiritual, né? E aí ele quis acelerar esse processo. Mas, assim, apesar de tudo isso, o maior erro dele foi a autocondenação. Não recebeu o perdão de Jesus. Porque Pedro também falhou com Jesus. Isso. E ele chorou amargamente, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Mas ele acreditou no amor de Jesus e tomou o perdão. E Judas não. Então, o maior erro dele não foi a traição, não foi ele ter permitido, até porque ele estava influenciado por um espírito maligno, né, ali, que fala bem a passagem. Quando Jesus deu o pão, o inimigo entrou nele, a influência do maligno, a influência do mundo, que são vaidades do poder, no caso, ele queria o poder, né, domínio, acabar com aquele sofrimento do domínio romano. Então, nós, muitas das vezes, vamos nos deixar influenciar coisas por circunstâncias, mas saiba que o poder do perdão de Deus, o amor de Deus, faz com que a gente se converta e acesse esse amor. Se não se converter, você vai se autocondenar, né? Perde a própria vida, a dádiva que Deus nos concede, que Ele dá e Ele tira. É suportar em meio a qualquer sofrimento, né? Porque aqui ele sofreu por ter feito isso. Quando ele voltou a si, nossa. E a gente tem acesso a esse amor. É aceitar, é acessar. Né? E muitas vezes a gente não faz isso, né? Mas nós estamos aqui para isso, para despertar e se voltar. Né? Então, cada um dos discípulos, ele nos traz uma grande mensagem, né? Esse entendimento. Então, que a gente aprenda isso com Judas, não se autocondenar. Chega nesse amor, não importa o tamanho da transgressão, ele é capaz de perdoar, né? Não se autocondenar. Se Jesus nos perdoa, se Deus nos perdoa, quem somos nós para não nos perdoar? Para não perdoar o outro.
E tá Não vai ter o mesmo vínculo, mas vai lançando esse perdão, né? Isso é precioso, é um entendimento precioso. Então, Judas, ele conhecia, né, onde Jesus estava orando, e é isso mesmo, porque quem vai nos trair, ele tem acesso, ele sabe, ele nos conhece, né? Então fala, ó, que eles buscaram a Jesus, e como naquele tempo não tinha luz, então era tudo nas tochas, e pegaram ele na escuridão, né? Então tem que ter alguém para direcionar. Imagina quando acontece até algo, assim, a gente sabe, né? Circunstâncias, uma situação, a gente diz assim, ah, foi alguém que instruiu, porque essa pessoa não iria adivinhar certa situação. Como que a pessoa me seguiu e sabia que eu estava com determinado valor, que eu tenho determinada coisa dentro da casa? Alguém de confiança orientou. É Então, verdade. é de dentro, é pessoas que conhecem, que vão realmente dar essa instrução. Então, eles chegam ali, naquele lugar que ele conhecia, onde Jesus orava, e buscavam. Versículo 5, e lhe responderam a Jesus o Nazareno, e Jesus disse, sou eu. E se encontraram também junto com eles o traidor. E ao Jesus dizer, versículo 6, sou eu, retrocederam e caíram por terra. Então Jesus lhe perguntou novamente, a quem buscais? E eles responderam, a Jesus o Nazareno, versículo 8. E Jesus lhe respondeu, eu vos disse que sou eu. Se me buscais, deixa este irem. Olha aqui. Jesus, a proteção de Jesus, ele diz, ele se entregou. Em meio àquela, né, breu ali, eles estavam buscando, estavam com tocha, mas Jesus disse, sou eu. Eu já E sabe o disse que que me sou chamou a eu, deixa atenção aqui? Pedro. Ó, fala que os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados, eu não sei quantos soldados eram, e alguns guardas do templo para acompanhar. Gente, era tipo uma multidão atrás de Jesus. E eles chegaram lá com tochas e lanternas, né, porque o lugar era escuro, e armas. Por que com armas? Porque eles eram soldados, mas eles acreditavam que Jesus ia resistir à prisão, né? E quando Jesus fala, sou eu, e eles recuam e caem, eu acredito que seja pela autoridade, pela divindade de Jesus mesmo, né? Porque apesar dele, tudo indica que ele tinha uma voz mansa e tranquila, porém firme, né? Mas aquilo foi um impacto espiritual. Eu penso assim, né? Que eles caíram. Por que eles caíram? Eles eram homens, soldados, né? Firmes, preparados para a batalha, né? E por que eles recuaram e caíram? Se era um homem só, né? Não era um grupo que chegou e falou, ah, somos nós. Não, era só Jesus. Então, isso me chamou a atenção. Todos recuaram e caíram para trás no chão. É pela autoridade de Jesus. É precioso, né? Cada versículo tem um grande entendimento. Aperta aí, filhinho. Aperta aqui. Então, e também tem muito isso. E ele diz, né? Deixa eles ir. Então, aqui ele mostra proteção e amor por cada um dos seus discípulos. E ele diz para si cumprir a palavra que disseram: dos que me deste, não perdi nenhum. Né? Então, Simão, Pedro, né, que trazia uma espada, desembanhou e feriu um servo do sumo sacerdote. Ele cortou a orelha direita. O servo tinha o nome de Malco. Então Jesus disse a Cefas, guarda a espada em sua bainha, o cálice que meu pai me deu, não hei de bebê-lo? Então, né, é uma pessoa, não é com a espada física, né, literal. A espada do qual a gente usa é a palavra, essa unção mesmo de sabedoria. Mas Pedro, quantas vezes nós somos assim, né, age no impulso, fala pelo que... e vai, e aí depois volta assim, né? Então, é uma chave assim, preciosa. Você segue aí, amada, a partir do 12, onde Jesus Cristo comparece Assim, perante os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Primeiro, levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus: é melhor que um homem morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote.
de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos daquele homem?" "Não", respondeu ele, "não sou." Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava com eles, esquentando-se também. Bom, lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus respondeu: "Falei abertamente a todos. Ensinei regularmente nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne. Por que você me interroga? Pergunte aos que me ouviram. Eles sabem o que eu disse." Um dos guardas do templo, que estava perto, bateu no rosto de Jesus, dizendo: "Isso é maneira de responder ao sumo sacerdote?" Jesus respondeu: "Se eu disse algo errado, prove. Mas se digo a verdade, por que você me bate?" Então Anás amarrou Jesus e o enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Essa parte me choca, né? Porque ele está ali sozinho e ele vai sendo jogado de um para o outro, assim, né? Vai. E aqui fala que esqueci o nome deles. Um é Caifás, o outro é Anás, né? Eles eram parentes, né? Era sogro. Um era sogro do outro. E um era da parte, digamos, política, assim, e o outro era do templo, né? Quer dizer, eles eram dois, mas eles representavam a maioria, né? E aí me choca esse negócio de ficar, manda para um lugar, manda para o outro, né? Ele é humilhado em todos os ambientes, né? Todos os ambientes. E aqui, quando o Não cara o bate na contrário, cara dele, é do tipo assim, olha, ele é o sumo sacerdote, né? Ele tem que ser respeitado, sendo que Jesus é muito mais importante do que esse sumo sacerdote. Mas, infelizmente, esse que bateu nele não tinha essa compreensão, né? É muito forte, que foi o poder realmente religioso e o poder político ali, né? Se reuniram realmente nesse propósito, né? De acusá-lo, mas como que eles buscaram o tempo todo? Quem vai ser? Qual vai ser a acusação, né? E a partir do versículo 25 vai de pé, aquecendo, se perguntar: "Não és tu um dos seus discípulos?" Mas ele negou, dizendo: "Não sou." E aí vai hoje, né? Ele vai. Então, assim, ele tem esse desejo, porque Pedro, ele diz: "Eu não te negarei, Senhor, eu estarei contigo." Ele, apesar dos outros ali, né, ter fugido naquele momento, ele ainda, na sua ousadia, mesmo na vulnerabilidade, porque certamente o medo de ser, ele negou pelo medo de também ser pego e estar ali diante, mas ainda assim ele foi, né? Ele estava ali presente em todo aquele. Por isso que fala que ele foi negou 3 vezes. Um foi ali na casa ali, no terreiro, né, do Caifás. Foi levado a Pilatos, Pedro foi junto. Então ele estava acompanhando ali, meio que secretamente, buscando preservar, né, a imagem, mas acompanhando, querendo saber o que ele poderia, né, de repente fazer. Mas Jesus já o tinha dito, na sua onipotência, onisciência, onipresença, né? Assim como ele disse até para revelar a Pedro: Pedro, tu vai dar a vida por mim? Pode até querer, mas você não vai conseguir. Assim Deus também o sabe, o nosso desejo de estar na presença dele, mas ele sabe das vulnerabilidades que nos cercam, né? Quantas das vezes nós também negamos diante do vamos ver e agora? Deus conhece a nossa vulnerabilidade e nos perdoa, né? Essa é a mensagem principal. Não devemos nos afastar de Deus por isso, pelas nossas, né, negações, pelas nossas vulnerabilidades, porque Ele conhece a verdadeira intenção do coração. Verdade. Então, a partir do versículo 28, Jesus Cristo é levado a Pilatos, e Pilatos também, ele chega e pergunta no 29, então Pilatos saiu a ter com eles e disse: "Que acusação apresentais contra este homem?"
Versículo 30. E lhe responderam e disseram: se não fosse um malfeitor, certamente não o teria entregado a ti. Pilatos lhe disse: levai-os a vós e julgais conforme as vossas leis. Os judeus lhe disseram: a nós não é lícito matar alguém. Para que tivesse cumprido a palavra que Jesus falara, dando a entender qual morte morreria, né? Que seria a morte de cruz, que é a mais humilhante, né? Foi assim um nível de extrema humilhação para levar sobre ele toda a maldição, né? Se eles não tivessem levado até Pilatos, Jesus seria apedrejado, né? E não teria morte de cruz. Daí não cumpriria a profecia. Então, Pilatos interroga Jesus Cristo, né? E entrando, então, Pilatos no pretório, chamou a Jesus e lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Jesus lhe disse: dizes por tua própria conta ou te disseram outros a meu respeito? Então, Jesus responde com outra pergunta, né? Um código também precioso. E Pilatos lhe respondeu: acaso sou eu judeu? Tua própria raça e os principais te entregaram a mim? Que fizestes? Olha aqui como é a traição, né? Traição de Judas, traição da própria congregação. Quantas vezes nós somos entregues também, né? E são pelos da própria raça, os que convivem ali, aqueles que são para proteger, Então, tem de bom ânimo, vence o mundo. Porque se Jesus foi assim também perseguido, por que nós vamos ficar nos vitimando, né? Tem que ter bom ânimo, confiar nele e seguir como ele, né? Assim, mesmo em meio à dor, com bom ânimo, confiando naquele que nos enviou. Da maneira que eu falei, problema todos temos. Não fica achando, por que comigo? Porque, tudo acontece comigo. Não fala isso. Não fala isso. Sabe? Isso é vitimismo, né? Levanta a cabeça e segue, né? Não tem jeito. A gente tem que viver cada dia, todo dia, mas a gente vive um dia por vez. Então não adianta ficar se lamentando muito, gente. Levanta a cabeça e segue. O que nós temos para hoje? Quais os problemas que a gente tem que enfrentar hoje? São esses? Então vamos seguindo. Todo mundo tem. Chave preciosa. Então, assim, imagina o quanto doeu, né? Quando Pilatos respondeu: acaso sou eu judeu? Tua própria raça e os principais te entregaram a mim? Que fizeste? Então Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas meu reino não é aqui e agora. Porque, assim, quando ele levantou um exército, até Barrabás, aqui nos capítulos seguintes, a gente vai ver que realmente Barrabás vai ser liberto. E como foi assim, tem uma revelação onde quando Barrabás foi preso, os soldados de Barrabás buscaram ajudas. E diz assim: vamos juntar, porque o Barrabás, ele assaltavam os próprios romanos, aquele povo que fazia mal aos judeus. Então, assim, Barrabás é como se fosse aquele exército, aquele justiceiro, né, que luta pelo próprio povo. E aí vem Jesus daquela forma, porque é pelo amor, não com espada. E aí Barrabás, quando é liberto, ele diz assim: você levantou um exército sem levantar uma espada. Eles só me libertaram porque eu lutei por eles. Continua vivo, que o propósito permanece. Então Barrabás foi um convertido. Ele reconhece a grandeza e a superioridade de Jesus. Fala que, né, ele acompanhou, ele foi liberto e ele acompanhou o sacrifício. E então, Judas realmente também ele o traiu porque ele tinha isso, ele buscava no mundo material, ele não acessou o espiritual. Quando Jesus falava de amor, ensinando, então esse foi o grande, né, processo do qual Judas achava que iria acelerar esse processo de domínio da terra. E Jesus diz: se fosse por tomar o reino da Roma, nós lutaríamos. E teria ali os soldados de Barrabás que também se juntariam e eles tomariam esse domínio terreno. Mas ele diz: se fosse o terreno, os meus discípulos, eles lutariam para que a gente tomasse. Mas não é desse mundo. E ele diz: mas meu reino não é aqui agora. Então é toda uma eternidade, é de geração em geração, né? Uma conquista assim, que vai além do material. Então é isso que o Espírito Santo revela, é um entendimento que vai além do material, tira o olho do material, acessa. E um dos discípulos olhou para o material, né? Então é muito precioso. E aí Pilatos, ele disse no 37, então tu és rei? Jesus respondeu: tu disseste que eu sou rei. Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, para testificar a respeito da verdade.
E todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Olha que chave preciosa. E Pilatos perguntou, o que é a verdade? Depois que disse, ele falou e não esperou resposta, né? Porque fala, depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou, ele não é culpado de crime algum, mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro a cada ano, na Páscoa. Quer dizer, Pilatos ainda queria liberar ele porque não via o mal que ele tinha ocasionado, né? Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram, não, esse homem não. Queremos Barrabás. Esse Barrabás era um criminoso, né? E Então, Jesus até hoje a gente vê, era o né, que prefere libertador. realmente olhar por aquele que faz algo, né, ali pela força do que pelo amor. Então, realmente, o amor está em guerra. A gente tem que lutar realmente por isso, para manifestar o amor. Porque se a gente deixar aflorar em nós esse desejo e agir por força própria, pelas armas, pela guerra, gera-se um grande conflito, né? E Jesus não, ele veio para ensinar, é por amor. E aqui, diante dessa circunstância, muitos a gente sabe que estavam influenciados. Os sumos sacerdotes com autoridade terrena, do qual tem as vestes, aquela autoridade, influenciavam o povo, né? Grita para libertar. Então, nós somos influenciados. Muito cuidado com quem nos influencia, né? Verdade. Às vezes, até mesmo num grupo que nós participamos, né? Seja ele um grupo do trabalho, de um clube, da igreja, quando vem alguém comentar de uma outra pessoa, a gente já fica tendendo, né? Tendendo a acreditar naquilo. Se você chega para mim e fala de uma terceira pessoa, você fica com aquilo guardado. Se uma outra pessoa vem e fala, nossa, acho que é verdade. E o que a gente deve fazer, na verdade, é olhar a verdade ao invés de concordar com quem está à nossa volta, né? E é muito isso, a influência, né? A gente sabe que toda história, quando alguém chega, ela tem o lado daquela pessoa que está ali contando, da pessoa que não está presente, e a verdade, de fato, a verdadeira versão. Porque eu, quando estou numa circunstância, eu tenho uma percepção, a outra pessoa que sofreu tem. Então, cabe avaliar a verdade, né? E todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Ele é a própria verdade. Então, uma chave assim, preciosa para nosso entendimento. Diz bom dia para a tia. Diz bom dia. Você quer dizer aquele versículo? Diz aí para ela qual é o versículo que você mais gosta da Bíblia. Nem só de pão. Mas ela não está ouvindo. Nem só de pão. Não estou ouvindo. Mas de toda. Fala mais alto para ela ouvir. Nem só de pão viverá o... não quer falar, tá tímido. Ele sempre pede para repetir, ele repete sempre. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então essa é a verdade, né? Olha a tia Gisele. Bom dia, Nil. E a gente tem que realmente buscar essa verdade. Porque o pai da mentira está aí no mundo. Então a gente tem que realmente quebrar todo esse vínculo, né? Não ter parte com ele, né? Da mentira. Porque cada vez mais a gente vai tendo essa revelação da verdade. E quando a gente busca manifestar ela e estar na presença, mais a gente vai se santificando, né? E manifestar com toda essa facilidade. E a mentira tá ali nas nossas mãos ali de forma sutil. Não, tô em tal lugar, já tô chegando, já tá. Então a gente tem que cortar todo o vínculo realmente com o engano, com a mentira, para não permitir esse acesso, né? Porque ele quer só uma brechinha mínima. Exato. E ela é muito sutil. E assim como Jesus orou lá no capítulo anterior, né, por nós consagrando, né, a gente deve consagrar a nossa vida também. E você falou de uma coisa, né, coisas pequenas. Quando meus filhos eram pequenos, eu falava que cada mentira que eles contavam era um acordo que eles faziam com o maligno. Você está falando uma mentira, então você deu um dedinho lá pro diabo. Contou dois dedinhos, daqui a pouco você está com o braço inteiro lá. Então, nas mínimas coisas. E para tudo. Assim como para o mal, para o bem também. Cada atitude pequena que você tem, um sorriso que você dá, um bom dia que você fala, um elogio que você faz, isso tudo está contabilizando para o bem. Verdade.
é verdade. Que tenhamos cada vez mais presença e aliança com Deus, né? Você faz a oração, amada? Ô, Nilson, quer fazer oração pra gente? Você sabe orar? Sabe? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Querido Paizinho amado, vai, fala. Não sabe. Vamos lá. Vai. Não. Mas a gente vai aqui em concordância com você, amado. Pai querido e amado, nós te amamos, Senhor. Obrigada por essa porção da tua palavra. Que nós possamos realmente, no dia a dia, estar sempre te seguindo, a cada atitude sua. Que essa oração que nós aprendemos hoje toque no nosso coração e que nós tenhamos todo dia plena consciência que nós somos teus, que nós queremos viver como tu viveu, Senhor. Seguindo o caminho do bem, o amor, espalhando amor e a tua palavra por onde quer que nós passarmos. Obrigada, Deus, por mais um dia na tua presença. Entregamos tudo a ti, Senhor. Queremos consagrar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, todos os nossos bens materiais, todos os nossos dons e talentos. Entregamos no teu altar, Senhor. Que assim seja. Amém. Amém? Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pra tia Biba. Abençoado dia, amado. Gratidão, viu, pela presença. Fica com Deus.